Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento e participação em debates regrados, discussão oral. Detalhamento, debates regrados, definição, elementos constitutivos, regras e objetivos. Diferentes papéis em um debate regrado: debatedor, apresentador, mediador, espectador ou de juiz avaliador. Contexto de informações pertinentes, posicionamento e argumentação, ética e respeito e temas amazônicos e nacionais, ok? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula, vamos estudar o debate, esse gênero discursivo, gênero textual, que traz para a gente a modalidade oral da nossa língua. Ele se realiza por meio da fala, por meio da discussão e do diálogo entre os participantes. Então, percebam que é um gênero que ocorre predominantemente na fala, certo? Pode ocorrer de forma escrita? Sim, podemos ali ter um debate escrito em uma folha de papel, certo? Mas ele é um gênero próprio da oralidade. Vamos compreender o que é um debate, colocando para vocês aí o nosso conceito. O debate é um texto argumentativo. Quando falamos argumentativo, gente, lembrem que é um texto que vai trazer argumentos. Um texto argumentativo oral, caracterizado pelo discurso persuasivo, ou seja, que tenta convencer, que tem a função de convencer alguém de determinada ideia, determinado posicionamento, ok? Cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Por conta disso, os debatedores precisam planejar seus discursos, aquilo que eles irão falar, acionando uma série de argumentos de acordo com o movimento argumentativo que deseja tomar. Então, o argumento é exatamente o elemento que nós utilizamos para defender as nossas ideias, ok? E quando estamos participando em um debate, esses argumentos, eles são organizados. Então, se eu sou a favor de determinada ideia lá no debate, eu pego meus argumentos e, por meio de movimentos argumentativos, ou seja, eu vou organizar, selecionar argumentos para convencer a pessoa com quem eu estou debatendo, com quem eu estou discutindo, do meu ponto de vista, validar o meu ponto de vista, ok? A minha ideia, aquilo que eu acredito. Então, para que a gente compreenda bem, colocando aí um esquema para vocês, para que vocês possam visualizar. Então, esse esquema, ele simplifica tudo aquilo que nós vimos lá no texto anterior. Debate, então percebo que ele é um texto argumentativo oral, ou seja, ele se realiza na fala, é um texto falado, e a função dele aí é uma exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados. Então, o debate pode discutir diversas ideias, ok? Diversos temas, temas sociais, políticos, escolares, qualquer tema pode ser trazido para um debate, ok? Agora, quais são as marcas linguísticas de um debate? Ou seja, as características, aquilo que vai tornar o debate, que vai caracterizar. Então, olha só, as marcas linguísticas eu coloquei aqui do lado. Primeiro ponto, exposição de pontos de vista, ou seja, de ideias, a forma como determinado sujeito pensa em relação a determinado tema. Esse ponto de vista, gente, sempre é uma ideia aqui subjetiva, é algo pessoal, ok? Faz uso de argumentos, ou seja, elementos que nós vamos trazer para comprovar a minha ideia, validar a minha ideia. Aqui nós podemos ter argumentos diversos, como fatos históricos, de repente citação de autores, pesquisas. Então, os argumentos são sempre selecionados para comprovar, para validar o meu ponto de vista. Linguagem, essa linguagem ela pode ser formal
ou informal, a depender do contexto e dos participantes, do contexto em que o debate está sendo realizado e também das pessoas que participam desse debate. Então, se, por exemplo, é uma conversa, um debate com amigos ali na escola, no pátio, na hora do recreio sobre determinado assunto, você pode aqui ter uma linguagem informal presente. Por quê? Porque você está em um ambiente informal, um ambiente descontraído, é hora do recreio, é hora que você está brincando com seus amigos, certo? Os participantes também são pessoas próximas de você. Então, aqui, um debate que ocorre nesse contexto, nessa situação, com os amigos da escola, pode ter uma linguagem informal. Porém, se você participa de um debate, por exemplo, na Câmara de Vereadores da sua cidade, esse ambiente é um ambiente formal ou um ambiente informal? Percebam que é um ambiente formal, é um ambiente em que são feitas as leis do município, é um ambiente em que nós vamos ter ali os vereadores, que são exatamente as pessoas que fiscalizam a prefeitura, o prefeito. Então, percebo que nesse contexto eu vou ter que fazer uso de uma linguagem formal, ou seja, aquela língua, a linguagem que está de acordo com as normas e as regras gramaticais, ok? Então, a linguagem informal, nesse contexto, nesse ambiente, não é bem-vinda. Sempre nós vamos adequar a nossa linguagem de acordo com o contexto. É como a roupa. Se o ambiente é formal, você vai utilizar uma roupa formal e a linguagem formal. Se o ambiente é informal, você pode fazer uso aí de uma linguagem informal e a roupa também seria, no caso, informal. Perceba que usar uma linguagem formal, certo? Uma linguagem informal em ambiente formal é algo inadequado, ok? Então, vamos adiante. Então, para que a gente possa compreender bem o debate, nós vamos assistir a um debate que vai tratar de um tema um tanto polêmico, que é exatamente sobre a influência dos filmes e videogames com cenas violentas. Será que esses filmes e essas cenas violentas de videogames, elas influenciam no comportamento das crianças, dos adolescentes? Será que elas influenciam ou não? E é exatamente sobre isso que os nossos debatedores irão dialogar, irão conversar e debater. Então, vamos assistir a esse debate e a gente volta para analisar com calma. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui dois convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como a educação familiar e a própria interação social. Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas
Os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, né, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo, entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo, de proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial. Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né? Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, então acabamos de assistir ao debate. Perceba que o debate ele ocorre aí em um ambiente formal, a gente pode perceber a roupa dos personagens, como eles estão se utilizando, como se fosse ali um programa, no caso, um programa de TV. Então, perceba que ele passou em televisão, certo? Na TV. E nós tivemos uma dinâmica, é importante a gente analisar essa dinâmica, como o debate ocorreu. Então, observe que vamos colocar o debate com início, meio e fim. Então, o início, a nossa introdução, que é exatamente o momento em que nós vamos ter a apresentação do tema, e essa apresentação foi feita pelo mediador, a pessoa que estava ao centro, certo? Perceba que ela apresentou o tema, apresentou exatamente os participantes que estão envolvidos ali. Perceba que os participantes, é importante você notar, que eram pai e uma mãe. Então, perceba que são pessoas que estão ali envolvidas com a educação dos filhos e perceba que cada um trouxe um ponto de vista diferente em relação à temática do debate, ok? Outro ponto importante também que ocorreu durante a introdução foi exatamente a definição das regras. Então, foram colocadas regras que são importantes também. Então, quem fez esse papel de definir as regras, ou seja, de apresentar as regras? As regras, elas são definidas muitas vezes pelo mediador e pelos participantes do debate. Mas nesse daqui nós tivemos a apresentação já dessas regras, que foi previamente definida pelas pessoas, ok? Então, quais foram essas regras que nós tivemos aí durante o nosso debate? Então, perceba que as regras definidas que foram colocadas, primeira delas, respeito, certo, ao turno de fala de cada debatedor. Então, o que é o turno de fala, gente? É o momento em que cada pessoa, cada participante do debate fala. Então, quando nós tínhamos o debate ali entre os participantes, observem que em cada momento, os debatedores foram alternando as falas. Começamos com a fala
do mediador, certo? Exatamente a pessoa que estava ao centro, e na sequência foi passada a fala para uma participante, para a Maria. E a Maria, no momento que ela estava falando, apresentando o seu ponto de vista, dizendo que ela acredita firmemente que filmes e videogames com cenas violentas influenciam, afetam o comportamento das crianças, a Maria estava ali falando nesse momento e as outras pessoas, certo? Os outros participantes, o mediador e até a plateia estava em silêncio, ok? Quando ela terminou de falar, o que aconteceu? Nós tivemos uma troca de turno de fala. O outro participante, o João, começou a falar. Então, esse momento é o turno de fala do João. Então, o turno de fala é o momento em que cada participante realiza sua fala, se expressa. E o João apresentou um ponto de vista diferente da Maria. Ele disse o quê? Ele discorda da afirmação da outra participante. Ele acredita que a influência dos filmes e videogames, certo, sobre as crianças é exagerada. Então, ele não acredita que existe, que essas crianças são afetadas por essas cenas violentas, ok? Além do turno de fala, do respeito ao turno de fala, como nós vimos aqui, o momento em que cada um fala, nós tivemos outra regra que foi definida também, colocando aqui do lado, olha só, foi o tempo máximo de participação, ou seja, de fala de cada participante. Olha só, o máximo de 40 segundos para expor as ideias. E outro ponto importante, outra regra, proibição de xingamento ou ofensa durante o debate. Percebam que xingar, ofender a outra pessoa não é bem-vindo em um debate, principalmente um debate que ocorre em contextos formais. Esse xingamento, essa discussão com ofensas acaba atrapalhando o desenvolvimento do debate e também a compreensão e a exposição de ideias. Então, xingamentos foi algo proibido nesse debate, ok? É importante, gente, observarmos que toda vez que nós participamos de um debate ou mesmo escrevemos um texto, sempre nós nos preparamos antes. É importante essa preparação, porque assim você consegue produzir um texto melhor. E claro que os nossos participantes se prepararam para esse debate. E uma forma de se preparar é exatamente planejar aquilo que você vai falar durante o debate, durante a sua participação. E você pode se planejar por meio de um roteiro de planejamento. Vamos analisar um roteiro que pode nos ajudar a fazer o debate já, ok? Continuando aqui no nosso desenvolvimento, o que nós tivemos durante o desenvolvimento do debate? Pontuando aqui, a exposição do ponto de vista de cada participante, certo? Após a introdução, cada participante apresentou o seu ponto de vista e, na sequência, ele apresentava também os argumentos, aquilo que ele utilizou para defender o seu ponto de vista. Ao final, ou seja, durante a conclusão, observem que nós tivemos o quê? Exatamente os agradecimentos de a participação. Quem fez esse papel de agradecer foi exatamente o mediador, certo? E é importante, como eu já mencionei, a gente observar a linguagem que foi utilizada nesse debate. Vimos que o contexto é formal, então a linguagem foi uma linguagem formal de acordo com as regras gramaticais. Ok? Agora, sim, vamos observar exatamente um planejamento, como a gente pode se preparar para um debate. A gente pode utilizar um roteiro como esse, em que nós temos pontos específicos que devemos observar, que vão nos ajudar a planejar a nossa fala, a nos preparar. Lembrando que também, quando você vai discutir determinado assunto, participar de um debate, é importante você ler a respeito do tema, estudar, para que você possa ir embasado, para que você possa encontrar argumentos fortes para defender o seu ponto de vista, aquilo que você acredita. Então, em um planejamento como esse daqui, que elementos nós vamos ter? Colocando aqui para vocês. Observem. Primeiro, claro, o tema que é definido para o debate. Então, o roteiro ali vai trazer esse espaço para o tema. Você também vai ter uma questão do debate, ou seja, uma pergunta, algo que vai ser questionado, e você vai ter que evidenciar um posicionamento. Se você é a favor, se você é contra, se você é favorável, sim, não, sou a favor, não sou a favor, ok? Então, percebe que nós vamos ter esses pontos iniciais aí no roteiro de planejamento do debate. Na sequência,
o ponto de vista, evidenciar aqui o motivo de ser favorável ao tema ou de ser contrário ao tema também, certo? E o que é mais importante, os argumentos aqui, certo? Então, você tem que elencar os argumentos que defendem o seu ponto de vista. E aí a gente coloca no mínimo 3, que seria um quantitativo ideal ali para você defender. E lembrando que a organização desses argumentos também é importante. Você pode organizar os argumentos do mais fraco para o mais forte, ou então do mais forte para o mais fraco. Isso daí sempre fica a critério de quem está participando, de quem está planejando essa participação, esse debate. Ok? E agora vamos observar como os nossos participantes se organizaram. Perceba que eles também planejaram, também fizeram um planejamento para se apresentar, ou seja, para participar do debate, preenchendo todo o planejamento, cada item, ok? Então é importante a gente observar como eles se prepararam. Aqui você observa que nós temos o planejamento da nossa personagem, da Maria, a mãe, ok? Vamos analisar esse planejamento, como ela realizou? Então, colocando aí para vocês, elemento por elemento, observe que no nosso planejamento, o tema, vocês já sabem, a influência dos filmes e videogames com cenas violentas no comportamento das crianças. Então, esse foi o tema geral do debate. E qual foi a questão do debate que foi colocada durante ali a participação? Olha só, a questão é: os filmes e videogames com cenas violentas, eles afetam o comportamento das crianças e adolescentes? Será que eles têm essa capacidade? Então, esse foi o questionamento do debate, a grande questão que foi colocada no debate e que os nossos debatedores tiveram que se posicionar. Então, qual foi o posicionamento da Maria? Que sim, que essas cenas violentas, elas afetam o comportamento, tornando ali as crianças, os adolescentes mais agressivos. Isso foi o que ela colocou durante a participação dela no debate. Certo? Então, está aí o ponto de vista dela, que ficou claro. Os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças. É isso que ela acredita. Essa é a opinião dela. E, claro, para defender a opinião dela, ela foi em busca de argumentos. Quais argumentos ela utilizou para defender o ponto de vista? Perceba que ela elencou 3, ok? E quais foram? Essas cenas violentas geram visão distorcida do mundo, levando a comportamento agressivo e falta de empatia, certo? Então, esse foi um argumento que ela colocou. Também ela diz que impactam negativamente na formação dos valores, e ela utilizou um outro argumento, que foi o argumento de autoridade, certo? Ela colocou: a Academia Americana de Pediatria afirma que os videogames violentos ensinam as crianças a associarem prazer e sucesso à habilidade de causar dor e sofrimento a outros. Então, perceba que ela buscou um argumento que foi baseado em pesquisas e que foi divulgado por uma instituição séria, como a Academia Americana de Pediatria. Então, observem, ela selecionou argumentos, provavelmente ela pesquisou, leu sobre o assunto bastante, encontrou essas informações, essa informação principalmente da Academia Americana de Pediatria, e trouxe para o momento do debate. Então, percebo que a leitura, o estudo também é importante para construir os argumentos que você vai utilizar durante o debate, ok? Além do planejamento da Maria, nós temos certeza também que o João se planejou. Então, percebe que ele fez o planejamento dele, verificou todos os pontos que são necessários para essa participação do debate, ok? Lembrando que esse roteiro aqui, ele coloca alguns pontos fundamentais. Podem existir outros também em outros roteiros, você pode também acrescentar no seu roteiro. Então, em uma futura participação em um debate, você pode colocar outras informações que você acha importante levar para o debate, se preparar para o debate. Agora vamos analisar elemento por elemento que o João, o pai, certo, utilizou aí no seu roteiro de planejamento para participar do debate. Então vamos lá. Observem, gente, que o tema é o mesmo, certo? Os dois participantes fizeram
opinaram, emitiram opinião sobre o mesmo tema, ok? Sobre também a mesma questão do debate, sobre, no caso, os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças. E, claro, o João teve um posicionamento diferente da Maria. Perceba que o João disse não, certo? E qual foi o ponto de vista dele? O ponto de vista dele aqui foi diferente. Ele não acredita que haja uma influência grande dessas cenas, desses filmes. Ele diz: a influência de filmes e videogames violentos sobre a criança é exagerada, é algo que é exagerado, então ele não acredita que haja essa influência com tanta intensidade. E claro, para poder defender esse ponto de vista, ele também trouxe argumentos. Quais argumentos o João apresentou? Percebe que ao se posicionar contra, ele contra-argumentou ao que a Maria colocou, né? Ele trouxe argumentos diferentes. Vamos observar isso aqui no que ele colocou para a gente, argumentos contrários. Ele diz que há muitos fatores que moldam o comportamento de uma criança, como a educação familiar e a interação social, certo? Então ele coloca esses fatores aí como algo determinante para o comportamento da criança. Ele também utilizou, olha só, estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos, mas esses efeitos são quase sempre bastante pequenos. Então, percebo que ele traz esse argumento aí que funciona como contra-argumento ao que a nossa personagem apresentou lá da Academia Americana de Pediatria. Então, percebo que ele coloca que esses efeitos são efeitos pequenos. Então, percebo que não é o suficiente para afirmar que o comportamento das crianças é gerado, ou seja, é afetado pelas cenas lá dos filmes e videogames, ok? Então, esse argumento aí funciona como contra-argumento para o que a nossa personagem, ou seja, para a afirmação, outro argumento que foi colocado por Maria. E também, olha só, ele coloca outro ponto aí, outro argumento. Pode estimular, certo, videogames e filmes, pode estimular a imaginação, a criatividade e até mesmo promover a discussão sobre questões éticas. Então, ele colocou esse ponto importante aí com relação aos videogames, defendendo o ponto de vista dele. Então, perceba que ele elencou 3 argumentos também, certo, para participar do debate, e perceba que, ao participar, ele expôs todos esses argumentos. Então, observem que os nossos participantes, eles dialogaram, eles não entraram em nenhum momento em uma discussão que levou a ofensas, a discriminação ou qualquer outro tipo de comportamento que não fosse o adequado para aquele debate. O debate ocorreu em ambiente formal, com linguagem formal, e observem que a interação entre eles foi de forma respeitosa, ok? E como nós tivemos aí o planejamento desse debate, observe que cada um deles planejou, fez o seu planejamento, voltando aqui comigo agora. Então, observem que esse planejamento ajudou e orientou os nossos participantes a realizar a sua exposição, a realizar o seu momento ali de participação no debate, ok? Então, perceba que o debate é um gênero que vem da oralidade, ou seja, um gênero oral, é um gênero em que a linguagem formal está presente, principalmente quando o contexto é formal, e já que nós estamos aqui estudando sobre esse gênero, nós buscamos dominar a língua formal, a língua portuguesa, então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de debate que ocorre na modalidade formal da nossa língua, ok? Então, observem que é um gênero que é próprio para discussão, para exatamente a troca de ideias e que pode fazer a gente aprender bastante ao debater, ao discutir, ao refletir com as outras pessoas sobre determinado tema, determinado assunto. Cada um expressando a sua opinião, sempre de forma respeitosa. Ok, gente? Então, esse é o nosso conteúdo desta aula e vamos finalizá-la nesse momento.